Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morem Malachi Ben Israel, estamos aqui no início de mais uma semana, iniciando também as nossas leituras diárias da Parashá que estudamos ao longo de cada semana. A cada semana nós lemos a Parashá e sempre trazemos diariamente uns comentários a respeito de cada aliá, e sendo que no Shabat nós fazemos um shiur correspondente, a aliá da leitura do Shabat, do ciclo correspondente de nossa bendita Torá. Então, hoje estamos começando mais uma semana, vamos começar a leitura da Parashá dessa semana, que é a Parashá Shemini, cujo significado é oitavo, Parashá Shemini, que é a 26ª porção, e hoje faremos a leitura da primeira aliá da Parashá Shemini, que está no capítulo 9 de Vaikra Levítico, do verso 1 até o Passuque 16. Eu quero aqui dar as boas-vindas a todos os nossos amigos e internautas, a toda a nossa comunidade Anusim Brasil, e a você que está conosco pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Nós somos a comunidade Anusim Brasil, aqui da cidade de Criciúma, Santa Catarina. Se você quiser conhecer a nossa comunidade, fazer parte dos nossos grupos, estudar Torá, você poderá entrar em contato conosco através do número do telefone que aparece na tela, e podemos então conversar e também ajudar você nesse processo da sua Teshuvá. Então, hoje nós estamos pelo calendário gregoriano, estamos no dia 5 do mês de abril do ano de 2026, e estamos no dia 18 de Nissan, dia 5 de abril e dia 18 do mês de Nissan, né? Estamos no período das Hag Matzot, período dos 7 dias de Hag Matzot, em que não fazemos uso de pão com fermento, né? Então, vamos à leitura de hoje, e também quero desejar aqui um Mazal Tov, parabéns a você que hoje, dia 5 de abril, está completando mais um ano de vida. Que Hashem lhe abençoe grandemente. Mazal Tov. Vamos então à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E foi no 8º dia que Moshe chamou a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel, e disse a Arão: toma para ti um bezerro como oferta de pecado e um carneiro como oferta de elevação sem defeito, e oferece-os diante do Eterno. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: tomai um cabrito por oferta de pecado, um bezerro, um cordeiro da idade de 1 ano sem defeito por oferta de elevação, e um boi e um carneiro por oferta de pazes, para sacrificar diante do Eterno, e uma oblação amassada no azeite, porque hoje o Eterno aparecerá a vós. E levaram o que ordenou Moshe diante da tenda da reunião, e chegou-se toda a congregação e se pôs de pé diante do Eterno. E disse Moshe: esta é a coisa que ordenou o Eterno que fizesseis, e aparecerá a vós a glória do Eterno. E disse Moshe a Arão: chegaste ao altar e faz a tua oferta de pecado e tua oferta de elevação. E fez a expiação por ti
e faz a expiação por ti e pelo povo, e faz o sacrifício do povo e expia por ele, como ordenou o Eterno. E chegou-se Arão ao altar e degolou o bezerro da oferta de pecado que era dele, e fizeram-lhe chegar os filhos de Arão o sangue, e molhou ele seu dedo no sangue e pôs sobre os chifres do altar, e derramou o sangue na base do altar, e o sebo, e os rins, e o diafragma, como uma pequena parte do fígado ligada a ele, da oferta de pecado fez queimar no altar, como ordenou o Eterno a Moshe. E a carne e o couro queimou no fogo fora do acampamento. E degolou a oferta de elevação, e os filhos de Arão os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, e aspergiu sobre o altar em redor. E a oferta de elevação entregaram-lhe nos seus pedaços, e a cabeça, e os fez queimar sobre o altar, e lavou as entranhas e as pernas, e a fez queimar sobre a oferta de elevação no altar, e fez oferecer o sacrifício do povo, e tomou o cabrito da oferta de pecado pelo povo, e degolou-o conforme a lei do sacrifício de expiação, como o primeiro, e ofereceu a oferta de elevação, e a fez segundo o rito. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'hayir olam natan betorreinu Baru atah Adonai noten hatorah. Na última parashá que nós estudamos, a parashá Tzav, ela conclui, na verdade, né, toda a leitura que estamos fazendo, desde o livro de Shemot até a primeira parashá Vaikra, a parashá Tzav e hoje a parashá Shemini. Então, nas últimas parashot, nós temos estudado que tudo quanto foi ordenado pelo Eterno na construção do tabernáculo e também na preparação dos objetos sagrados, nas vestes sacerdotais, tudo quanto Hashem ordenou foi feito pelos filhos de Israel. Então, isso demonstra que nada realmente foi alterado daquilo que Hashem determinou. Foi feito segundo as suas determinações. Na parashá de hoje, que nós começamos aqui, a parashá Shemini, o seu significado é oitavo, conforme nós lemos, né? Fala, a aliá de hoje, da parashá Shemini, fala do que Arão e seus filhos, né? Fala a respeito do dia exato que Arão e seus filhos começaram oficialmente, né, o serviço de sacerdotal após 7 dias de consagração. Então houve toda uma preparação, foram 7 dias, né, de consagração de Arão e seus filhos. E agora, no 8º dia, chega o momento em que Arão vai assumir o seu sacerdócio. Tudo quanto ele aprendeu, tudo quanto a ele foi orientado, todo o processo de sua consagração, Arão cumpriu juntamente com seus filhos, tudo conforme o Eterno determinou. E no 8º dia, Arão começa seu sacerdócio, seguindo as orientações que foram passadas por Moshe. E Moshe trazia da parte do Eterno. Isso nos ensina que nós não podemos alterar aquilo que o Eterno tem determinado.
Nós não podemos achar que temos capacidade ou algum poder de mudar aquilo que está escrito no mandamento que o Eterno concedeu. Então, nós não temos como alterar nada. Cabe a nós, meros mortais, apenas obedecer. Então, nós temos que obedecer aquilo que está determinado, fazer aquilo que Deus determinou. Nós não podemos mudar nada, não podemos alterar nada. Mas eu vou fazer assim, porque é só desse jeito que eu consigo fazer. Então, você já está fazendo errado. Então, não pode alterar. Nós temos que seguir aquilo que somos orientados por nossa bendita Torá. Então, devemos seguir o passo a passo, fazer tudo como o Eterno quer, não como nós queremos, né? E a função do sacerdote e do sumo sacerdote, no caso de Arão, esses homens consagrados por Deus, separados, que foram separados por Deus, que estariam exercendo essa função dentro do tabernáculo e posteriormente no templo, a função do sacerdote era de mediar. Ele era um mediador. De fato, Arão e o sacerdote eram mediadores entre Deus e o povo. Então, eles exerciam essa função de mediador. Porém, não como um Deus, nem tendo uma dupla natureza, né? Arão, seus filhos e todos os sacerdotes que vieram dentro da linhagem sacerdotal da tribo de Levi, todos os que sucederam após eles, todos eles vêm de uma linhagem humana e da tribo, conforme Deus determinou, a tribo de Levi. Então, dos levitas vieram os sacerdotes, assim como da tribo de Judá viria o Machia. Então, Arão não era, nem ele, nem seus filhos, nem os seus sucessores, eram homens sobrenaturais, não eram homens com dupla natureza, ora Deus, ora homem. Não. Eles eram 100% homens. Isso que é importante nós entendermos, que eles eram 100% homens. Por quê? Porque na teoria judaica messiânica, os judeus chamados messiânicos, muitos acreditam na dupla natureza de Jesus, que ele era homem, ele era Deus. Então, isso não é uma coisa aceita pela Torá e naquilo que Deus determinou. Então, os sacerdotes eram 100% homens, e homens sujeitos ao pecado, e homens que, como nós vimos, tanto na leitura de hoje como na leitura anterior, eles tinham que se preparar antes de começar a exercer o trabalho como sacerdote. Mesmo o sumo sacerdote, uma vez por ano, quando ele entrava no Santo dos Santos, o sumo sacerdote não podia entrar sem antes oferecer sacrifício por ele e por sua família. Nos serviços diários dentro do templo, eles também, antes de oferecerem sacrifício pelo povo, eles tinham que oferecer sacrifício por eles. Por quê? Porque eles eram homens, 100% homens, sujeitos ao pecado. Então, qualquer pecado, irregularidade que eles tivessem cometido, eles entravam, ofereciam sacrifício, e aquele sacrifício expiava os pecados deles. E agora sim, eles estavam prontos para oferecer sacrifício em prol do povo.
Então eles não eram um semideus, eles não eram homens, ora Deus, ora homem. Não, eles eram homens 100%. Então, eles eram o mediador, exerceram essa função de mediador, mas na condição de um homem, né? Então, dentro dessa visão judaica messiânica, a quem os messiânicos têm como mediador, ele é considerado um Deus, porque é adorado. Ele é adorado tanto pelos cristãos como pelos judeus messiânicos, eles o adoram, né? Eles o adoram. Aí alguns dizem que ele não é Deus, mas ele é adorado. Então, ele é um mediador, segundo o judaísmo messiânico, que é adorado pelo povo. É adorado. As pessoas primeiro, todas suas preces são levadas para ele, é feito para ele, rezam e ele que leva para Deus, né? Então, isso dentro da visão do judaísmo tradicional não existe. Esse período de mediador que houve foi durante o templo, a existência do templo. Durante todo o período que o templo existiu, os sacerdotes, sumos sacerdotes, exerceram essa função de mediador, como ser humano, homens falhos, né? Diferente de Yeshua, de Jesus, como é chamado, porque para eles, para quem o tem como mediador, ele é acima de um ser humano, ele não é só um ser humano, ele tem uma divindade. Né? E o sacerdote não tinha nenhuma divindade. O sacerdote, eles chegavam ao nível de santidade. Isso como qualquer um de nós podemos alcançar, porque a Torá realmente, como nós temos falado, a Torá nos diz que devemos ser santos. Então nós podemos chegar a um nível de santidade na nossa relação com Deus. Agora, nós não somos Deus, nós não somos nenhum ser humano é uma divindade. Somos seres humanos. Divino é Deus, Ele, o único, não existe outro, não há outro Deus. Por isso nós professamos o Shema. Caso contrário, não podíamos dizer o Shema. Por quê? Porque nós estaríamos confessando algo que de fato nós não cremos. Porque se nós por exemplo, a pessoa que faz o Shema, mas tem Jesus ou Yeshua como um ser divino, ele não pode fazer o Shema. Como que ele vai fazer o Shema confessando ali o Errad, que é que Deus é que só existe um Deus, se ele tem Yeshua como uma divindade? Ou como muitos o declaram como Deus, né? Então, não é possível isso, né? Então, os sacerdotes, eles eram homens, e nós, como ser humano, somos como seres humanos, né? Somos 100% seres humanos. Não tem nenhum ser humano que tenha alguma divindade. Podemos chegar a um nível de santidade. Agora, ser divino, só existe um Deus. Tá bem? Vamos seguir então ao longo da nossa semana, né? Com as demais leituras. Eu quero deixar o nosso Shalom, o nosso Boker Tov, Shavuot Tov, né? Estamos nos preparativos diário, né? Na nossa relação com Deus diária aqui na nossa festividade de Pêssar. Então, eu quero deixar aqui o nosso Shalom, Boker Tov, muito bom dia a todos e Shavuot Tov, Shalom, Shalom.